Borketov, Haverim, Hakol, Becede, como vocês vão? Tudo em ordem? Tudo bem? Amigos, vamos fazer a leitura aqui da nossa segunda parte, da nossa Parashá, Shavua de Noa, a porção dessa semana de Noé. Vamos iniciar aqui o capítulo 7, a partir do Passuque 1, né, do versículo 1. É uma porção bem interessante, tá? Temos um assunto aqui bem profundo para nós tratarmos, igual a primeira parte, tá bom? Olha só, o primeiro passuque ele diz assim, olha só que interessante. Vai Omer Hashem Lenoa, falou Deus a Noé. Bo atal veho beiterra et hateva, né? Ou seja, venha você e a tua família até a arca. Que o terra raitit sadik, porque eu tenho visto que você é um justo lefanav bador. Eu tenho visto que você é um justo diante de mim, badol hazé, nesta geração. Tá? Então Deus vem e fala para Noé, para ele vir até a arca, né? Bovenha. Olha só que interessante, né? A palavra boa aqui fala para você vir, ou seja, Deus estava na Tevá, Deus estava na arca. Tá? E ele manda vir Noé e a sua família junto com ele, porque ele tinha visto que Noé era justo perante ele, né? Lefanai, né? Perante ele, Bador Hazé, naquela geração, como nós já falamos no primeiro versículo do primeiro passuque, tá? Lá do primeira parte da porção. Então, Deus fala para Noé vir, ele e sua família para a arca, ou seja, Deus já estava próximo a trazer o dilúvio, tá? Olha o que Rashi ele fala aqui nesse primeiro versículo, né? Raitit Sadik, né? Que você é um justo. Eu tenho visto que você é um justo. Mas não disse um justo íntegro, Sadik também, como nós vimos no primeiro passuque lá, no primeiro versículo da Parashá de novo. Daqui se aprende que se deve falar somente partes da qualidade de uma pessoa na sua presença, como Deus fez aqui. Mas todas as suas qualidades quando não se está em sua presença. Olha só que interessante, meus amigos. Eu sou exaustivo em falar para vocês aqui. A Torá, ela veio para nos ensinar o que devemos fazer na nossa vida, como devemos nos comportar, como devemos ser um com os outros, como devemos nos comportar no nosso trabalho, como devemos nos comportar com o nosso pai, com nossa mãe, com nossos irmãos, com amigos, conhecidos, familiares em geral, como devemos nos comportar diante da nossa sociedade, como nós falamos na porção anterior. A Torá, a palavra Torá, ela vem de Orá, que é instrução. Tá? Ou seja, a Torá, quando a gente fala Torá aqui, é instrução. Deus nos instrui através da Bíblia como devemos ser aqui neste mundo. Olam Hazé, aqui neste mundo. Olam Rabá, o mundo futuro, é consequência do que nós viemos a fazer aqui no Olam Hazé, nesse mundo aqui. Então, muitas das vezes, as pessoas deixam de aprender da Torá, o manual de instrução da criação. E preste bem atenção, Deus nos criou, Deus consultou a Torá para criar o ser humano. Tá? Então, olha o que a Torá nos ensina nesse primeiro versículo aqui. Que Deus agora fala o quê? Deus fala assim, justamente, que ele viu, né? Raitit Sadik Lefanav, ele viu que Noé era um justo na sua presença. Na presença de Deus. Aí lá atrás Deus fala assim no primeiro versículo lá, no versículo 9, do capítulo 6, que nós lemos ontem. Fala assim que Noa, Sadik Tamim, Noa era um justo e íntegro naquela Bedorotav, na sua geração. Aí você vem aqui, o primeiro versículo fala que Deus viu que ele era justo, mas não falou que ele era íntegro. Aí daqui a Torá nos ensina, a Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer na presença de uma pessoa. Você deve falar de uma qualidade dela. Mas quando você for falar dela, né, para outras pessoas, fale de todas as suas qualidades. Como Deus fez aqui. Você sabe que se você ficar exaltando demais uma pessoa, ela vai acabar subindo num pedestal a qual ela não pertence, e de lá o tombo vai ser maior. Então, quando você for elogiar aquela pessoa para outras pessoas, fale de todas as qualidades, mas naquela pessoa você chega e fala para ela, você é uma pessoa muito boa. Quando você for falar dessa pessoa para outra, fulano ali é uma pessoa boa, cara, é uma pessoa extremamente gentil, caridosa. A Torá,
vem de Orá, instrução. A Torá vem nos instruir como devemos nos comportar na presença de Deus e do mundo. Versículo 2: de todo animal puro tome para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. E do animal que não é puro, toma 2, um macho e sua fêmea. Mais uma instrução da Torá aqui, talvez muito passem desapercebido. Que só dentro do original, dentro do estudo da Torá, você vai entender. A Torá não foi dada, as instruções de Deus não foi dada para Moisés gerações à frente, quando eles saíram ali do Egito e receberam a Torá no Monte Sinai. Porque Deus fala para Noé agora aqui para ele separar de 7 e 7 animais puros, ele separa 7, e de impuros ele separa simplesmente um par de casal. Rashi ele fala assim, ó: aquele que no futuro seriam puros para Israel, aprendemos daqui. Mais uma vez, é uma instrução. Ou seja, nós aprendemos daqui desse passuque, desse versículo, que Noé estudava a Torá. Como que Noé ele sabia o que era um animal impuro e impuro, se Deus foi dar lá em Levítico, no capítulo 11, sobre a lei de pureza e impureza dos animais, o que devemos comer e o que não devemos comer. Então daqui nós aprendemos que Deus já havia passado nesses 100 anos que Noé estava ali construindo a arca, Deus também passou para ele o que era as leis e a Torá. Por isso ele separou animais ali, puros e impuros. Versículo 3: também dos pássaros do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para manter a semente sobre a face de toda a terra. Daqui Rashi ele fala que quando um versículo ele é implícito, você aprende daquilo que está explícito, para falar, não era só dos animais terrestres, não, das aves também, tá bom? Porque em outros 7 dias eu trarei uma chuva sobre a terra, porque por 40 dias e 40 noites eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Olha só que interessante esse versículo aqui, presta bem atenção. Porque em outros 7 dias eu trarei chuva. Por que em outros 7 dias? Quer dizer que Deus prorrogou? Olha só. Rashi ele fala assim, né? Que lá mim ode cheva, né? Porque aqui em outros 7 dias. O tratado do Talmud de Sanhedrin, na página 108b, ele fala assim: estes são 7 dias de luto em honra do justo Matusalém. Pois Deus leva em consideração a honra dos justos e por isso atrasou a punição. Aí o próprio Rashi fala aqui, basta você calcular os anos de Matusalém e você vai ver que eles terminam no ano 600 da vida de Noé. Só você fazer a conta aí. Pega lá quando vai sair a geração ali de Shet, né, do filho que nasceu para Adão e Havá ali, e até chegar a Matusalém, você vai ver que justamente o final da vida de Matusalém, ele vai bater com a idade de 600 anos de Noé, que era a idade que ele adentrou na arca, como nós vamos ver aqui. Tá? Ou seja, por isso está falando aqui, porque em outros 7 dias, porque Deus esperou passar os dias de luto de Matusalém para ele poder iniciar o que ele havia falado para Noé. Tá? Vamos lá. Tem um assunto interessante aqui, eu vou comentar com vocês. Fala assim 40 dias, né? O Rashi comenta assim, ó, corresponde ao tempo necessário para a formação do feto, já que eles pecaram causando a aquele que o gerou a formar manzerim. Manzerim em hebraico são bastardos, tá? Então, quando fala assim, por que justamente 40 dias e 40 noites Deus faria chover sobre a terra? A Rashi ele traz aqui, porque é justamente o período de que faz para que um feto ele venha se compor, né? Ele venha a ser feito na gestação. Por quê? Porque aquela geração eles acabaram, sabe, proliferando de uma maneira tão assim imoral e adúltera que acabou gerando várias crianças bastardas. Então Deus falou, eu vou dar 40 dias, que é o processo de gestação de um feto aqui, tá? Justamente esse dia, porque vocês pegaram aquilo que eu fiz e transformaram em bastardos, tá?
Versículo 5 diz assim: E Noa fez de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. Noa tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Como nós falamos, se você fizer a conta, Matusalém certinho na data que Noa ia entrar na arca ali com a sua família, tá? E é interessante nós abordarmos aqui o que nós falamos no final da paraxá, na primeira parte da porção passada, tá? De ontem, que justamente Noa fez tudo que Deus pediu, sem questionar, sem falar nada, tá? E nós entendemos daqui que passaram-se 100 anos Noé construindo a arca e nós vemos que não houve uma pessoa que viesse a se arrepender, tá? E nós sabemos que Noé, ele não pegou. Vamos lá. Qual a diferença de Noé para Abraão? Diz que Abraão, ele aproximava as pessoas de Deus. Abraão colocava sua tenda e ele aproximava as pessoas de Deus a ponto das pessoas entrarem na sua tenda para comer e ele pedia para que as pessoas fizessem uma brahá em cima do alimento, fazessem uma bem em cima do alimento, para a pessoa reconhecer que aquele alimento foi feito por Deus. E nisso que ele pedia, ele começava a falar de Deus, que naquela época existia a N deidade, vários deuses. Então Abraão vinha e falava de Deus, um único Deus, e fazia com que a pessoa ali entendesse. E já Noé não, ele teve 100 anos ali construindo a arca e em nenhum momento ele parou para falar com as pessoas. Tá? Vamos lá. Versículo 6, como eu falei, né? Noa tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Noa e seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Fala assim, ó. Os homens em separado e as mulheres em separado, porque eles estavam proibidos de manter relações conjugais, já que o mundo estava mergulhado em sofrimento. Nós já comentamos sobre isso daqui. Por isso Deus falou, durante esse tempo que vocês vão ficar dentro da arca, vocês não vão ter relações, tá? Relações entre vocês aí. Por causa das águas do dilúvio. Olha só que interessante. Vamos lá. Noa também pertencia ao grupo daqueles que tinham pouca fé. Ele, por um lado, acreditava e, por outro, não acreditava que o dilúvio viria. E, assim sendo, não entrou na arca até que as águas o obrigaram a fazê-lo. Ou seja, você está vendo aqui comigo, você está lendo aqui comigo, você está ouvindo aqui que Noa, ele esperou até o último momento para entrar na arca, quando as águas já começaram a ir. Daqui você entende que o nível de Noa, né, em relação a ele ser justo, era diferente de Abraão, no caso. Que em nenhum momento ele perdeu de tempo para poder, quando Deus pediu o seu filho Isaac em oferenda ali, ele nem sequer questionou, ele disse que ele levantou no amanhecer, na alvorada, para cumprir aqui. Noa não. Noé já esperou até o último momento, porque ele não sabia se realmente iria vir o dilúvio. Tá? Versículo 8 diz assim, ó, dos animais puros e dos animais que não eram puros, dos pássaros e tudo que se arrastava sobre a terra, vieram 2 a 2 a Noa para a arca. Eles eram macho e fêmea, como Deus tinha mandado a Noé. Ou seja, né, eles vieram por si mesmo, como o Rashi fala aqui. Os animais começaram a vir, né, 2 a 2. Todos igualmente vieram neste número. No mínimo eram 2, porque nós sabemos que cada par de animais puros eram 7 pares, tá? Já de impuros eram 2. Então, daqui você entende que o mínimo eram 2 pares. E eles vinham ali, tá? Aí diz assim, ó. Então, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra, tá? No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia, todas as águas do grande abismo romperam-se e as águas do céu foram abertas, né? As comportas do céu foram abertas. Fala assim, ó, grande abismo, né? Ou seja, no caso, o Rashi fala que a punição se deu medida por medida. Eu já comentei isso aqui sobre vídeos posteriores, que Deus não faz nada sobre a vida de ninguém, a não ser pela própria medida do que a pessoa faz, tá?
Os nossos sábios no racidismo nos ensinam que da maneira que nós nos comportamos, Deus vai nos comportar conosco. Se nós estamos alegres, Deus vai estar alegre conosco. Se nós ficarmos tristes, Deus vai falar, por que estás triste? Tá? Então a medida de Deus é medida por medida. Então Rashi ele fala aqui, como o pecado foi enorme, assim também a punição. Eles pecaram com o mal do homem, né? Eles pecaram como o mal do homem era grande, e foram punidos com um grande abismo. Medida por medida, tá? Versículo 12 diz assim, houve a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Rashi traz uma explicação aqui para nós entendermos, tá? Eu vou falar que de repente não fique tão claro, mas vamos lá. O Rashi ele fala assim, o primeiro dia não conta, porque sua noite não estava incluindo junto com ele. Ou seja, isto é, a noite precedente, né, a chuva não havia caído, ou seja, a noite anterior a chuva não tinha caído, então não era um dia completo, fala 40 dias, 40 noites, tá? Mas tirando a parte da noite anterior, tá? Diz assim, ó, versículo 13, no meio-dia desse dia, Noa embarcou na arca, juntamente com seus filhos, Shem, Ham e Efité. A mulher de Noa e as mulheres de seus 3 filhos estavam com eles. O passuque aqui, ele fala de uma maneira bem interessante o versículo, né? Ele fala assim, ó, Betzen Hayon Hazeh Banoa Veshen Vetan, ou seja, olha só, Betze Hayon, por que fala no meio desse dia? Fala assim, a escritura nos ensina que as pessoas de sua geração, na geração ali de Noé, diziam, se nós ouvirmos entrar na arca, nós a quebraremos e o mataremos. Só o que Deus fez? Deus disse assim, eu vou trazê-lo diante dos olhos de todos e vamos ver a palavra de quem irá prevalecer. Então você imagina, você está vendo um velhinho ali com seus filhos ali construindo uma arca enorme. Você fala, o que esse velho está louco? Né? E vamos supor que aqui perguntassem para ele e falassem, ó, Deus falou que vai cair um dilúvio, tá? E aqui nós estamos construindo para nós viemos a sobreviver nesse Mabu que vai vir, nesse dilúvio. As pessoas falam, esse cara é louco. Só que quando chegou no dia, ao meio-dia do dia ali, o pessoal viu o que está acontecendo, Deus vem e fala, eu falei para vocês, vocês teve 100 anos para se arrepender das suas atitudes. Agora, aos olhos de vocês, ao meio-dia, eu vou mostrar para vocês o que eu falei, eu vou cumprir. Tá? Ou seja, e a palavra de Deus aqui prevaleceu. Versículo 14. Tá? Falta só mais 2. Ele juntamente com toda espécie de animal selvagem, toda espécie de gado, toda espécie de réptil, que rasteja sobre a terra, toda espécie de pássaro, e toda ave, e todo ser alado. Tá? Aqui tem uma jogadinha de palavras interessante no hebraico em relação a todas as aves e os pássaros e os seres alados. Fala assim, né? Tispol kol kanaf, tá? A palavra dispor está conectada justamente com a palavra kanaf, tá? Que lendo-se aves com todo tipo de asa, para incluir os gafanhotos. Por quê? A palavra kanaf significa pena, e ele deve dividir em pedaços com suas penas, como está lá em Levítico, no capítulo 1, versículo 17, tá? Ele pega aqui da palavra hebraica aqui, né? Bikanaf, né? De suas penas, para falar, ou seja, de suas penas, ou seja, todos os animais alados, para mostrar que até mesmo suas penas foram incluídas na oferenda que seriam queimadas. Aqui também significa qualquer pássaro dotado de toda forma de penas. Qualquer animal alado, pássaro, qualquer tipo de pena era incluído também na classificação desses animais, tá? Versículo 16 diz assim, é o último versículo, tá? Versículo 15 e 16, desculpa. Vieram a Noa para a arca, 2 e 2 de toda a carne, que nela tem um sopro de vida. Então esses pássaros vieram, qualquer animal rastejante, insetos também vieram, tá? Répteis vieram. Versículo 16 diz assim, ó, aquele que vieram era o macho e fêmea, de toda a carne vieram, como Deus tinha mandado a ele. Deus o fechou por ele. Olha só que interessante. Rashi ele fala assim, Deus protegeu a arca para que não a quebrasse. Ele ordenou com ursos e leões que matavam os que se aproximavam dela. É um versículo que, se você parar para analisar, é estranho, né? Ou seja, depois que fala assim, que todos os animais vieram por si só para a arca, tem um ponto e fala assim, Deus a fechou por ele. Por que Deus a fechou por ele?
Existem N explicações aqui, e uma das explicações é que Noa, quando viu aquela situação, ele queria deixar as pessoas entrar. E Deus foi lá, colocou um anjo e fechou por si só. Já no literal aqui, Rashi comenta que as pessoas, para que não viesse a quebrar a arca, vendo toda aquela situação, Deus colocou ursos e leões ali para que elas não se aproximassem da arca. Tá? E esse aqui é o final do nosso versículo e da nossa segunda porção aqui. Amigos, nós entendemos aqui, nessa pequena porção, que Deus deu, na verdade, 100 a mais anos para as pessoas ali se arrependerem. Porque você vê um senhorzinho com seus filhos construindo uma arca enorme, sendo que não chovia como se chove hoje, caindo temporais, e as pessoas rindo ali dele, ele construindo. Deus deu 100 a 120 anos para o homem se arrepender das suas ações. O que são 100 e 120 anos? Mediante um dia de um erro nosso, para você corrigir aquilo. Como nós comentamos, Noa poderia ter usado desses 120 anos também para alertar as pessoas, tentar fazer com que as pessoas venham se arrepender, fazer isso um techuvá, um retorno até Deus. Mas não. Tá? E o que mais chama atenção aqui é que nós vemos que Noé fez tudo que Deus pediu, sem deixar de fazer nada. Tá? Por isso Deus o chamava de tzadik, justo na sua presença, que andava lefanado na sua presença. Tá? Amigos, que viemos aprender dessas duas partes da porção aqui, que nós devemos ser diferentes como Noé era naquela geração. Pois pela segunda Deus fala que nesta geração Noé ele era justo. Que nós devemos andar, comportarmos como pessoas diferentes na presença de Deus e na presença de todos. Tá? Amigo, Todarabá, mais uma vez, muito obrigado. Becol todo, tudo de bom. Tá? Atzlahá, sucesso na sua vida, nos seus empreendimentos e tudo que você colocar suas mãos para fazer. Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus em nossas vidas. Eu desejo sobre a vida de todos. Tá? Que Mashiach se revele ainda hoje. Construa o terceiro Beit HaMikdash. E que o serviço a Deus possa voltar. Amigos, você que já nos acompanha, muito obrigado. Você que é novo no canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Nos ajude a levar essa mensagem verdadeira de Torá para todos. Todarabá mais uma vez. E Lehitraut. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.